Atenção para o top de 5 segundos. Boitel Chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso. Band Cidade. Oferecimento em Birigui. Conforto e praticidade tem nome. Pérola Verde Hotel. Boa noite, ótima semana para todos nós. Obrigado pela sua companhia também nas redes sociais. A partir de agora você está aqui no Band Cidade, que separou esse destaque na edição de hoje. Em Marília, por conta da interdição da BR-153, os usuários precisam criar rotas alternativas. Com isso, eles ficam mais tempo no trânsito por conta do deslocamento. E é exatamente sobre esse assunto que a gente começa. Olha, não é de hoje que a BR-153, a rodovia transbrasiliana, tem provocado transtornos para os motoristas que trafegam pela via. E agora, mais um problema. É a interdição de um trecho que tem provocado mudanças no trânsito na região de Marília. Logo após a interdição, o fluxo de veículos foi redirecionado para as vias urbanas de Marília. A mudança alterou a dinâmica do trânsito e exigiu adaptação rápida de motoristas. Desde o dia 20/3, quando teve o fechamento da BR-153, bem no limite da cidade de Marília, o prefeito Vinícius Camarinha tomou uma medida muito importante, que foi não precarizar as pessoas, aqueles trabalhadores, os estudantes que fazem essa rota diária. As pessoas que vivem em Ocauçu, Lupércio, Ribeirão do Sul, que vêm para Marília, né? E também os marilhenses que fazem esse trânsito diário. Então foi necessário fazer uma força-tarefa junto com a concessionária para abrir e compartilhar as vias públicas municipais para que o trânsito da BR-153 utilizassem uma rota alternativa aqui no município de Marília. Isso foi feito. A Endurb, junto com a concessionária Triunfo, fez essa rota alternativa, o que está dando celeridade enquanto finda as obras aqui da BR. Em Marília, por conta da interdição da BR-153, os usuários precisam criar rotas alternativas. Com isso, eles ficam mais tempo no trânsito por conta do deslocamento. Ao todo, 28 agentes de trânsito foram convocados e 25 placas como essas foram colocadas nas vias para orientar os motoristas. Segundo a Endurb, houve uma atuação conjunta entre a prefeitura e a concessionária para tentar reduzir os impactos da interdição. A parceria buscou garantir ajustes rápidos nas rotas e manter o funcionamento do serviço. A concessionária tem a função dela de reparo na BR-153, a gente sabe que está precarizado aqui no trecho de Marília, mas uma relação muito tranquila, até porque houve essa sintonia do compartilhamento da BR-153, da via pública federal, com as vias públicas do município de Marília. E Marília, claro, de portas abertas, quando acontece, nesse caso, quase uma tragédia aí de interrupção de fluxo, Marília de portas abertas para dar fluidez ao trânsito aqui da nossa região. Enquanto isso, quem mora nos bairros afetados sente diretamente os impactos das rotas alternativas. O aumento no fluxo de veículos mudou a rotina de ruas que não estavam preparadas para receber tanto movimento. Teve um acréscimo substancial nas vias públicas, principalmente porque é um bairro residencial. Então a gente tomou essa medida aqui para diminuir a fluidez, principalmente de impacto na região. Então teve uma ascendência, mas nada que preocupasse, até porque a gente faz esse trajeto diariamente e a gente visualiza que ele não tem interrupção de fluxo, não tem trânsito na região. Então houve um estudo e uma celeridade com relação ao trânsito e o tráfego aqui da cidade de Marília. Em outro trecho da BR-153, em São José do Rio Preto, motoristas também relataram problemas e fizeram reclamações sobre as condições da via. Os registros reforçam a necessidade de atenção em diferentes pontos da rodovia. A situação da BR ali é o seguinte, esse trecho que vai ali que passa por São José do Rio Preto ali até José Bonifácio, tal, é até bom onde é duplicado para andar, é bom de andar. O problema é depois que sai desse trecho assim, depois de Onda Verde até na divisa com Minas ali e um pouquinho para frente de José Bonifácio, tá bem ruim a BR, muito trepidação, muito buraco. Tem
pedaço da rodovia que a gente tem que andar obrigado a andar até no acostamento. Então é pedágio caro e rodovia em péssimo estado para poder trafegar. Ainda mais com um veículo pesado, fica até perigoso, tanto para nós quanto para quem circula na rodovia junto com a gente. Então a insatisfação é grande aí com o pessoal da concessionária, principalmente da conservação da BR-153 ali. Hora de fazer aquele giro por algumas cidades do interior paulista e saber o que foi destaque por lá nas últimas horas. A cidade de Marília completou no sábado 97 anos com uma agenda cheia de atrações ao longo do dia. Hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil, missas e desfiles. O evento foi acompanhado por autoridades civis, militares, religiosas, entidades e estudantes na Avenida Sampaio Vidal. As equipes de zeladoria de Araçatuba seguem com os trabalhos em pontos estratégicos da cidade. Na ação, as equipes fazem a sinalização viária e a limpeza pública, passando pela drenagem, manutenção de vias e recuperação de espaços de convivência. O trabalho foi feito, por exemplo, na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo. O prefeito de Salto Grande, Mário Rosa, foi homenageado no prêmio Juntos pela Inclusão Regional, realizado no município de Barrinha, por ações em prol da inclusão. A cerimônia reuniu lideranças de toda a região que se destacam na promoção de políticas públicas inclusivas e na construção de uma sociedade mais justa e acessível. E a Prefeitura de Agudos, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou a entrega de quase 4 mil ovos de chocolate para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Os ovos foram confeccionados integralmente pela própria equipe do Fundo Social de Solidariedade, garantindo qualidade, carinho e economia aos cofres públicos. E olha, amanhã tem show com a banda Guns N' Roses em São José do Rio Preto. E a movimentação na cidade já é grande, assim como lá no recinto, onde vai acontecer o show. A gente vai conversar então com a Thaís Lobato, ela que está lá, inclusive, eu nem sei se a Thaís também já está até montando uma barraca lá para ela. Passou o dia inteiro aí, né, Thaís? Amanhã também. Como é que tá a movimentação por aí? Boa noite. Boa noite a você e o Tonei, a todos os nossos telespectadores. Confesso que já estou quase adotando uma barraquinha dessa para mim, viu? Eu e o Thiago aqui. Mas a movimentação é muito boa. Hoje, por volta das 5h30 da tarde, eu conversei com uma pessoa, ela era a última da fila e ela era o número 52. Agora este número aí de fãs na fila já passa os 60. Não para de chegar gente a todo momento. Agora eles estão montando aí algumas barracas que foram autorizadas novamente. A expectativa é muito grande, tem pessoas que viajaram 8, outras pessoas aí que estão seguindo a banda durante todos os shows da turnê, mas é muito importante, o Tonei, dizer, né, algumas regras para que as pessoas não fiquem do lado de fora. Para entrar no show, então, as pessoas precisam seguir alguns pontos, como, por exemplo, não levar nenhum tipo de faixa ou bandeira com ou sem mastro. Também não será aí permitido a entrada de papéis, como, por exemplo, cartazes, revistas ou jornais, e pessoas menores de 16 anos só poderão entrar, então, acompanhados dos pais ou, se não, com uma assinatura, viu? Tudo isso para garantir a segurança aqui dos fãs e também a segurança dos artistas. Falando em segurança, né, a todo momento, policiais militares e também guardas civis municipais passam por aqui fazendo a segurança desses fãs que estão aqui, o Tonei, desde sábado. Uma expectativa muito grande, a gente segue acompanhando. Já já eu volto para contar um pouco sobre a logística para o dia de amanhã, porque terá interdição no trânsito a partir do meio-dia desta terça-feira, viu? Valeu, Thaís. Combinado. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, então, a Thaís volta com mais informações. E no próximo bloco, Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Espelho Quebrado. Os detalhes em instantes. Até já.
Estamos de volta e a Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação Espelho Quebrado. Eu vou conversar ao vivo com a Mariane Dias, ela que tem as informações e vai atualizar tudo pra gente. Mais uma fase e mais uma pessoa presa, né, Mari? Boa noite. Boa noite, Utonei. Boa noite a todos. Uma ótima semana. A segunda fase desta operação, né, Utonei, como você falou, mais uma pessoa presa. As equipes da Polícia Civil, da DEIC, aqui de São José do Rio Preto, cumpriram o mandado de busca e apreensão desta pessoa que foi localizada no bairro São Tomás 2, aqui em São José do Rio Preto. E este crime trata-se de ex-gerentes bancários e uma fraude milionária envolvida, viu, Tonei? As equipes policiais, então, ainda seguem com esta investigação. Esta investigação está em curso justamente para identificar mais profissionais, né, e ex-profissionais de banco que tinham empresas fantasmas e movimentavam milhões de reais. Durante o cumprimento de mandado desta segunda-feira, as equipes apreenderam diversos celulares, também aparelhos eletrônicos. Todos estes aparelhos serão rastreados e também monitorados pelas equipes da Polícia Civil, justamente para identificar se tem mais integrante neste grupo criminoso, viu, Tonei? Valeu, Mari. Obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para você. A gente segue, claro, falando da segurança pública aqui no Band Cidade, porque na região oeste do estado, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu várias mercadorias avaliadas em mais de 2 milhões de reais. O Maicon Oliveira chega com as informações e atualiza tudo para a gente. Oi, Maicon. Boa noite, boa semana. Oi, Tonei, boa noite para você e para quem está com a gente também aqui no nosso Band Cidade, começando mais uma semana. Olha, essa apreensão aconteceu na Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. A Polícia Militar Rodoviária abordou um caminhão com placas de rancharia e nesse caminhão encontraram aí vários produtos contrabandeados, a maior parte dessa carga daqueles cigarros eletrônicos, chamados de vapes também, né? Todos sem documentação fiscal. E a comercialização é proibida no país pela Anvisa. Se trata aí de crime contra a saúde pública e também a ordem tributária. E o veículo e as mercadorias foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente. O motorista e o passageiro foram qualificados e liberados, mas ficaram sujos aí na justiça. E parabéns à Polícia Militar da Rodoviária, né? Polícia Militar Rodoviária que tirou aí de circulação esses produtos sem documentação, né? E que não estão liberados para ser vendidos aqui no país. E o Tonei, eu volto com você. Pois é, foram duas grandes apreensões, essa e uma outra apreensão também, somando as duas, dá mais de 2,5 milhões de reais a avaliação dessas mercadorias. Maicon, obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para você. E a seguir, a gente volta com as informações sobre o show da banda Guns N' Roses em Rio Preto para amanhã, hein? Não sai daí, a gente volta já. Sete horas e 6 minutos, voltamos e a gente fala mais uma vez do show da banda Guns N' Roses, esse mega show programado para amanhã em São José do Rio Preto. Vamos voltar lá para o recinto, onde está a Thaís Lobato, que tem mais informações. Ô Thaís, é sempre bom lembrar que um show como esse, um mega show, ele movimenta vários setores da cidade, inclusive o trânsito, né? Exatamente, eu tornei todos os setores mesmo. Quando nós falamos de economia, né? Hoje eu estive em um hotel que está 100% de todos os leitos aí cheios, lotados, todos os quartos também, algumas marmitarias que já está sentindo um aumento aí de 10 a 15% nas vendas, principalmente de ontem para hoje. E no trânsito, é claro, né, que nós também teremos algumas alterações, mas antes eu queria passar a informação dos ônibus
ônibus do Distrito Industrial, que é a linha 209. Essa linha, então, ela será reforçada com alguns ônibus a mais, né, que sairão ali do terminal urbano de São José do Rio Preto, amanhã, terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, então. E segundo a Secretaria de Trânsito aqui de São José do Rio Preto, eu tornei, enquanto tiverem pessoas ali na plataforma 09, que é a plataforma, então, né, que sai ali o ônibus do Distrito Industrial, que vem aqui para o recinto de exposições, terão ônibus disponíveis para que todos consigam chegar a tempo aqui no show, tá? Importante também lembrar que esses ônibus extras também estarão circulando aqui ao redores, né, do recinto de exposições até as 2 horas da manhã, que é o horário que a organização prevê, então, que vai terminar este show. Amanhã os portões abrem, como eu já disse, a partir das 4 horas da tarde, por isso essa movimentação. Às 7h30 da noite, a abertura do show com a banda brasileira Raimundos, e ali a partir das 9 horas, então, Guns N' Roses faz história aqui em São José do Rio Preto. Um esquema especial também de segurança e de trânsito será aplicado aqui nas ruas ao redor do recinto de exposições de São José do Rio Preto. Inclusive, essa rua agora que o Thiago acabou de mostrar, a Luiz Fernando Bonvindo, ela será interditada, então, ela só ficará ali com o trânsito para embarque e desembarque de ônibus e também de motoristas de aplicativo. Este trabalho especial de trânsito e de segurança deve começar amanhã, a partir do meio-dia, e deve, então, encerrar na quarta-feira, a partir das 2 horas da manhã. Por isso é bom também que os motoristas da cidade e da região que trabalham em Rio Preto já se programem para fazer uma boa logística, para ir trabalhar e voltar para casa nesta terça-feira. Porque apesar deste showzaço, Ney, a vida não para aqui em São José do Rio Preto. As pessoas continuam trabalhando e o trânsito fluindo. É verdade, viu, Thaís? Obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você. E amanhã, claro, uma cobertura especial do show do Guns N' Roses aqui na Band Paulista. E a gente aproveita também, será que vai chover amanhã no dia do show? Será? Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo. Para essa terça-feira, áreas de instabilidade vão predominar no interior paulista. Em Caiuá, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Santa Cruz do Rio Pardo pode ter pancadas isoladas com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Lavínia também há possibilidade de chuva passageira, com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Marília, sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à noite, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E União Paulista, as temperaturas oscilam entre os 21 e os 31 graus. E depois do intervalo tem as informações do esporte. O Cid Júnior faz um resumo do final de semana dentro do Resenhando. A gente volta já. Band Cidade. Oferecimento em Birigui. Conforto e praticidade tem nome. Pérola Verde Hotel. Estamos de volta e se você gosta de esporte, se prepare. A Band Paulista apresenta a Foot Run, etapa Bauru. A corrida da Foot Fanatics acontece no dia 17 de maio, com largada a partir das 7 horas da manhã, na Avenida das Nações Unidas, número 25, em Bauru. Os participantes poderão escolher entre os percursos de 5 e 10 quilômetros. E, claro, não pode faltar o nosso famoso kit atleta, com camisa exclusiva da corrida e muito mais. Além de experiências únicas no pré e pós-prova. Tudo isso com transmissão ao vivo pela Band Paulista e pelas redes sociais. As inscrições já estão abertas no site, anota aí, tvband.com.br. Em 2025, reunimos mais de 8 mil atletas no circuito. Venha você também fazer parte dessa história em 2026. O circuito é um verdadeiro sucesso e você não pode ficar de fora. Foot Run, etapa Bauru, participe! E olha só, se você acompanhou ou não acompanhou o futebol no final de semana, não tem problema. O Cid Júnior faz aquele resumo dentro do Resenhando. Fala
Paulo e Tonei, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Band Cidade. Olha só, o Mirassol perdeu mais uma, hein? Em casa desta vez para o Bragantino por 1-0. O ano passado o Mirassol fez o Maião ser o fator predominante para uma grande campanha. Em 2026 não tem sido assim. O Mirassol é o lanterna com 6 pontos, estreia na Libertadores quarta-feira, né? De forma preocupante o que acontece dentro do Brasileiro. Lembrando que são agora 8 jogos sem vencer, com 5 derrotas seguidas, apenas uma vitória na competição contra o Vasco na abertura do campeonato. Tem que abrir o olho, Mirassol. Agora é sinal vermelho, alerta vermelho, chame como quiser. O Bragantino, com a vitória, foi a 9ª colocação com 14 pontos. Tivemos São Paulo 4, Cruzeiro 1, São Paulo vice-líder com 20, o Cruzeiro caindo na tábua de classificação na 19ª colocação com 7 pontos. No meio se movimenta André Silva, Ferreirinha limpou, bateu de pé na direita, golaço! Explode, torcedor São Paulino! O Flamengo confirmou o favoritismo contra o Santos. Meteu 3-1, Mengão 4º colocado com 17, o Santos 15º com 10. Já o Bahia recebeu o Palmeiras e o Palmeiras mostrou porque é líder. Venceu fora de casa por 2-1, líder absoluto com 25 pontos, 5 pontos à frente do vice-líder São Paulo, e o Bahia é o 5º colocado com 17. Vai ser difícil segurar o Verdão, favoritaço ao título brasileiro em 2026. Já o Corinthians em casa recebeu o Internacional e perdeu por 1-0. Esticou lá na direita para Bernabé, traz para a perna esquerda, ajeitou o corpo, bateu do meio da rua pro gol! Explode, torcedor colorado! O Timão, primeiro fora da zona de rebaixamento agora, 16º com 10 pontos, situação complicada do Corinthians no Brasileirão, o Inter 13º com 12, e agora o Coringão não tem treinador. Foi demitido o técnico Dorival Júnior, o Corinthians está no mercado em busca deste treinador e a gente vai acompanhar. Afinal, eram 9 jogos sem vencer. Já estávamos imaginando isso, como eu disse na sexta-feira aqui no Band Cidade. Já pelo Brasileiro da Série B, o Novo Horizontino empatou em 1-1. Resultado preocupante, o Novo Horizontino é o 15º com 2 pontos, o CRB 14º com 2 também, empatou. Esse empate com o CRB é um empate ruim, porque são 9 pontos disputados na competição, só 2 conquistados, e desses 9, 6 foram disputados em casa e só conquistou 1 ponto, então tem que acordar o Tigre também no Brasileiro B. Já o Paulistão da Série A3 tem boas notícias para a nossa área de cobertura. A Portuguesa Santista venceu por 1-0 o Paulista de Jundiaí, havia perdido o primeiro jogo por 2-1 e nos pênaltis meteu 8-7. Beleza, a Lusa tá na próxima fase, mas na nossa área de cobertura tá legal, tá bonito, tá belezinha. Rio Preto 0, União Barbarense 0. Rio Preto venceu o primeiro jogo por 3-0, tá classificado também para a semifinal e vai disputar o acesso. O Marília, que tinha perdido por 2-0 pelo São Bernardo, venceu pelo mesmo placar e nos pênaltis emplacou 4-1, ou seja, também está na próxima fase. E o 15 de Jaú venceu por 2-0. O Rio Claro já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e conseguiu a classificação. Jogos definidos: Rio Preto e Portuguesa, 15 de Jaú e Marília se enfrentam e vão disputar o acesso nas datas 11, 12, 18 e 19. É isso, Tonei, tamo junto! E por hoje é só. Um abraço para você, a gente se vê amanhã. Até lá!